Bom dia, quarto ano! Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos abrir o livro de português nas páginas 65 e vamos trabalhar até a página 72. Hoje, nós vamos ler um texto jornalístico, que é uma reportagem. Mas antes, a tia gostaria de trazer algumas informações sobre a reportagem. Vejam bem, numa reportagem, nós encontramos o título. Aqui, o título desta reportagem: As melhores profissões do mundo. Logo abaixo, nós temos aqui o olho ou a linha fina, que tem a função de ampliar a ideia do título da reportagem, ok? E dentro da reportagem, nós vamos encontrar também alguns intertítulos, que têm a função de enriquecer, tá? De enriquecer a reportagem, mas dando uma leve mudança na ideia principal da reportagem, mas tem a função de enriquecer, ok? Então, veja só, olha aqui um intertítulo: As mais bizarras. O título é As melhores profissões do mundo. Aí, dentro desse título, nós temos o intertítulo, que vai falar sobre as mais bizarras, as profissões mais bizarras, das quais nós nem pensávamos que existiam. Aí, vocês vão ler essa reportagem, que é um texto jornalístico, e vão responder as questões. E aí, a gente vai para a página 71, onde nós vamos falar sobre a locução verbal. Mas antes de nós falarmos da locução verbal, nós temos que lembrar o que é um verbo. Ora, tia, o que é um verbo? O verbo é uma palavrinha que usamos nas frases para indicar uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado do ser. Olha aqui, a tia trouxe aqui alguns exemplos. Correr. Correr não dá a ideia de ação? Pois é, então é um verbo de ação. Ventar. Ventar não é algo que ocorre na natureza, não é uma ação da natureza? Então é um fenômeno da natureza. Ser. Eu sou feliz. Então, é um verbo que indica o estado do ser. Eu sou feliz. Você é feliz. Então, é um verbo de estado. Lembraram isso? Eu tenho certeza que vocês estudaram isso ano passado. Então, vamos continuar. Aqui, a tia empregou esses verbos conjugados, tá? Vamos ver se vocês lembram qual é o tempo desses verbos que a tia empregou na frase. Gabriel, lembrei do Gabriel, hein? Gabriel correu do cão. Correu. Não é uma ação que já passou? Então, qual é o tempo dessa ação? Qual é o tempo deste verbo? Exatamente, ele indica o tempo passado ou pretérito. Vamos lá. Ontem ventou muito. Ventou foi algo que ocorreu na natureza, mas que também já passou. Então, o tempo verbal é passado ou pretérito. Olha aqui. Miguel, a tia lembrou também do Miguel. Miguel é feliz. Então, nós temos aqui um verbo
que indica estado, ok? Então, vamos avançar. Como nós estamos falando de tempo verbal, a tia trouxe aqui para vocês outras frases. E aí a tia empregou os 3 tempos principais do verbo, que são presente, que indica o momento em que estamos, passado, que indica algo que já passou, e futuro, algo que ainda vai acontecer. Vamos lá. Tempos verbais. Arthur, lembrei do Arthur. Arthur compra balas. Compra. É algo que está acontecendo no momento. Então, qual é o tempo? Presente. Arthur compra. Thaís estuda. Lara vende. Olha aí os verbos no tempo presente que a tia falou. Veja outra frase com o mesmo verbo, verbo comprar, conjugado nos tempos que a tia colocou aqui. Arthur comprou balas, comprou. O tempo indica algo que já aconteceu. Ele comprou. Qual é o tempo? Pretérito ou passado. Arthur comprará. É algo que ainda vai acontecer. Arthur comprará balas. O Arthur ainda vai comprar. É algo que ainda vai acontecer. Então, o tempo deste verbo é futuro. Lembraram desses tempos? Dos principais tempos do verbo? Legal. Agora, nós vamos entrar no que a gente vai estudar hoje, que são as locuções verbais. As locuções verbais são 2 verbos que têm a função de que tem a ideia de verbo apenas. A locução verbal pode ser substituída apenas por um verbo. Veja bem aqui, ó. Antes de nós começarmos, a tia vai pegar, vocês vão pegar o livro e vamos aqui embaixo desse quadro amarelo. Vamos ler aqui o que é uma locução verbal. Olha só. Locução verbal é a combinação de 2 ou mais verbos que expressam apenas uma ideia, apenas um verbo. Uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Vamos ver aí. Então, olha que importante. A locução verbal ela é formada por 2 verbos. Um é um verbo auxiliar e o outro é um verbo principal. Isso é importante de vocês identificarem. Vamos lá aí nos exemplos. Veja as frases abaixo. Olha aí, uma locução verbal. Ele vai chegar mais tarde. Vai chegar. É uma locução verbal. Agora, essa locução verbal, ela é formada pelo verbo auxiliar, que é o verbo vai, e o verbo principal, que é chegar. Ele vai chegar mais tarde. Ele já chegou? Não, ele vai chegar. Qual é o verbo que eu posso substituir essa locução verbal? Exatamente, chegará. Ele vai chegar. Então, qual é o verbo que eu posso substituir? Chegará. Olha o exemplo aqui, ó. Ele vai chegar mais tarde. Qual é o verbo que vai substituir essa locução verbal? Chegará. Olha como é que ficou essa frase. Ele chegará
mais tarde. Então, a locução verbal são dois verbos ou mais, mas que têm a função de um único, ok? Então, olha aqui outro exemplo que a tia colocou. Hoje a tia tá lembrando de todo mundo. Hoje a tia vai falar sobre a Manuela. Olha aí, a tia usou a Manuela. Manuela vai ganhar um anel. Ela já ganhou? Não. Então, aqui, ó, vai ganhar. Dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Qual é o verbo que vai substituir que Manuela vai ganhar? Exatamente, ganhará. Manuela ganhará um anel. Daniela vai dançar na festa. Vai dançar. É uma locução verbal. Muito bem. E qual é o verbo que eu posso substituir esta locução verbal? Vai dançar. Dançará. Daniela dançará no baile, na festa. Ok? Deu para entender o que a tia quer explicar para vocês? Legal! Então, vocês irão fazer a página 71 depois de fazer a interpretação. Vai fazer a página 71 até a página 72, ok? Daqui a pouco a tia volta para nós fazermos a correção. Não podem esquecer de corrigir, ok? Então, daqui a pouco a tia retorna. Beijos!